Olá a todos, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Este talvez seja do agrado de vocês, porque falei de Deus, não interessou a ninguém. Logo, vou falar do diabo. O diabo existe, sabiam? E eu o enfrentei já mais de uma vez. Neste vídeo, vamos narrar uma das vezes em que nós fizemos um exorcismo, porque constatamos a possessão diabólica em um ser humano. Vamos ao nosso texto. A possessão diabólica. Eu procurava no navegador um artigo sobre um bispo que era neuropsiquiatra. 5 anos atrás, o Globo tinha publicado. E ele era exorcista. Reportagem, portanto, de 5 anos atrás, mas encontrei um ensaio sobre possessão, sob a ótica acadêmica. Baixei o material, li e poucas páginas vi a conclusão a seguinte: a academia não aceita que existe a possessão diabólica. Então, minha gente, desde Moisés até o Papa João Paulo II, que se acredita que existe o diabo, maus espíritos e coisas desse gênero. Mas caiu de moda. Então, Moisés, Jesus, então diziam que, né, você, se tiver a bênção de Deus, então você terá bons espíritos. Se você não tiver, então terá a influência dos maus espíritos. Aqui nós temos o Papa João Paulo II e a fé permanece a mesma. Então, tudo permanece a mesma coisa. Mas a academia, portanto, os acadêmicos, os estudiosos, os doutores da lei, dizem que não há possessão diabólica. Vamos ver o que vocês acham depois que a gente fizer esse vídeo. Bom, então, o fato é que eu encontrei um trabalho acadêmico que dizia o seguinte: vamos só ler a conclusão. As religiões mediúnicas foram objeto de estudo por longo tempo, resultando hipóteses e práticas diferenciadas por parte da comunidade psiquiátrica brasileira, constituindo-se oportunidade privilegiada para o estudo do impacto dos fatores socioculturais na atividade psiquiátrica. Almeida, o Revista Psiquiátrica, páginas 34 a 41, a publicação de 2007. Então, minha gente, portanto, um bispo decidiu suspender, ele era neuropsiquiatra e bispo católico, decidiu suspender o medicamento da sua paciente, porque achou interessante que algumas coisas não coincidiam com a simples psicose, que era a doença que ele tinha diagnosticado inicialmente. Mas a psicose não fazia algumas coisas acontecerem que ele percebeu que estava acontecendo. Então, ele achou que a psicose, na verdade, estava mascarando uma outra coisa. E aí, ele vai tirar a medicação e vai fazer com que a psicose ceda lugar à possessão diabólica. Isso foi tema de uma reportagem do Globo há 5 anos atrás. O bispo foi intimado pelo delegado, foi inquirido e o inquérito deu em uma denúncia ao juiz, e o juiz então mandou prender o bispo, que ficou, portanto, foi acusado de incúria e superstição. Não sei, portanto, o resultado depois disso. Nunca mais ouvi nada a respeito. Mas este será o tema deste nosso vídeo. Então, aqui nós temos a revista Life. E nessa revista Life, a enciclopédia Life, então nós temos aqui, é uma enciclopédia séria, e nessa enciclopédia Life nós temos então alguns casos que vão nos deixar um pouquinho atrapalhados se a gente não aceitar
aqui existem espíritos, não existe somente o corpo, também existem espíritos. Então, vamos ver se eu acho uma capa ou contracapa. E parece que não estou encontrando. Não estou encontrando. Então, eu deixei em cima da mesa. De qualquer maneira, a revista, o caderno é da revista da Enciclopédia da Life. E, curiosamente, nós vamos encontrar aqui casos muito difíceis de explicar, né? Então, não encontrei. Eu deixei a capa lá em cima da mesa, né? Está lá em cima da minha mesa. Resultado. Vamos ver, então, se há ou se não há a questão da possessão diabólica. O livro é, portanto, da Time Life e deixo a vocês fazerem o seu juízo, o seu julgamento no final do vídeo, né? É a nossa percepção, né? E a mente pode ser perturbada quando está sob tensão. Então, se a mente está sob tensão, ela vai ser perturbada. Então, nós temos que manter a nossa mente completamente equilibrada. Aqui está, a mente perturbada e sob tensão. Aqui nós temos uma pessoa, está escondida aqui, mas vamos mostrar. E essa pessoa está, portanto, olha, é a mulher. Eu vou contar o caso de uma mulher, e ela está escondendo o rosto entre os joelhos, né, no meio da rua, saiu de casa, abandonou a família, porque ela está maluca ou possuída pelo demônio. Vamos ver qual das duas coisas. É a mente perturbada e sob tensão, né, da Lifetime. Então vamos ver qual das duas coisas que está acontecendo aqui. Por quê? Porque nós temos a percepção, né, da cor, do som, né, das formas, só que isso aqui é uma coisa muito intricada. A arte da percepção é muito intricada. Então vamos ver o que é que a que conclusão vocês vão chegar. Nós temos aqui casos de psicoses, que são exatamente o caso da pessoa que eu tratei. Então, no reino da doença mental, existem casos estranhos. Aqui, ó. Paisagens estranhas no reino da doença mental. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. O doente mental aqui é o Bosch, Hieronymus Bosch. O que é que ele fez? Ele pintou isso aqui. Ele via um homem assim. E nós temos dezenas. Vamos apenas escolher alguns. Então, esse viu o próprio cérebro. Ou seja, dentro do cérebro dele, as memórias dele estavam aqui. Que é um rato. Que é um rato. Então, são abundantes. Agora, isso aqui é a pessoa está maluca ou esse se via preto, totalmente preto. É uma sombra, né? E isso aqui agora, nós vamos agora a um caso sério, que é o grito. O nome desse quadro aqui é o grito. Você é uma pessoa sob tensão no tombadilho de um navio, né? O mar está aí colorido de laranja, amarelo, verde, o que significa que o pintor estava completamente fora da realidade. O lado de cá mostra também figuras que ele pintou. Então, minha gente, nós vamos ver assim que nós temos uma dificuldade muito grande de diagnosticar e de fazer uma distinção entre o que é a loucura e o que é a possessão diabólica. Mas já sabemos de antemão que os acadêmicos não aceitam que exista possessão diabólica. Isso está num livro que eu recentemente encontrei, num livro, numa tese de doutorado que eu encontrei, e para mim foi muito bom, porque eu
tive um caso desses. Eu sou psicoterapeuta, embora não tenha formação em psiquiatria, mas fiz um pequeno curso de neurofisiologia e aí encontrei esse caso. Vamos chamar a pessoa de VRO, são as iniciais do nome dela. É uma mulher da minha família, portanto é consanguínea. Disse ela, uma vez, para toda da minha família, exceto para mim, que quando eu tinha 12 anos, eu a tentei seduzir. E eu não sabia. Todos sabiam, menos eu. Quando eu soube da história, percebi claramente que ela tinha um complexo de Electra. Porque existe o complexo de Édipo, que é, segundo Freud, o rapaz que se apaixona pela mãe. O complexo de Electra, que é a moça que se apaixona pelo pai. Então, essa moça tinha se apaixonado pelo pai. Então, não dei devida importância, achei que aquilo ali não era importante, mas um dia, já casada, houve uma discussão acalorada entre mim e ela. Na ocasião, ela, em uma crise de fúria, me jogou na cara que eu a tentava seduzir na idade dita, ou seja, de 12 anos de idade. Falou-me que contou para a mãe como eu havia puxado a toalha de banho quando ela estava envolta ao sair de uma chuveirada em um dia de extremo calor. Nada daquilo, minha gente, havia acontecido. Eu disse enfaticamente que ela estava vivendo um estado de neuropatia. Os livros de Jung são abundantes, já mostrei a vocês. Jung trata muito das psicoses. Então já mostrei, Carl Gustav Jung estudou muito as psicoses. Ela disse que contou para a mãe, esperando que ela me denunciasse à polícia para que eu fosse preso. Mas a mãe achou que a minha ex-esposa, estou na segunda união, decidiu abafar o caso. Porque um pai tarado, desnudando sua própria filha, seria um escândalo para a família toda. Então, todo mundo sabia, menos eu. Logo, a indignação tomou conta de mim. Perguntei-lhe, quem mais sabe desse caso? Ela disse que contou para toda a família, somente eu ignorava. Ela e a mãe consideraram prudente manter sigilo sobre o assunto, porque seria um escândalo. Mas existem pais, avós e avô, né? Que seduzem uma criança da família. Então, eu telefonei para o esposo dela, na época era o terceiro, estava no terceiro casamento, se ele sabia de alguma coisa sobre o fato de uma suposta tentativa de minha parte para desnudar V. Não vou dizer o nome completo. Ele respondeu afirmativamente. Sim, eu sei, a família toda sabe, só o senhor, professor, não sabe. Desabafei, isso é verdade. Ela sofria de um complexo de Electra e os supostos fatos não passavam de delírio da sua mente doentia, mas que encontraram eco na mente da mãe, que também era maluca. Ato seguinte, telefonei para cada membro da família, esclarecendo que a suposta sedução dada por mim não passava de uma fantasia, e eu desejava fazer uma reunião para esclarecer para toda a família que aquilo ali era uma loucura dela, era neuropatia. Inclusive, meus familiares entenderam que eu jamais faria isso. Eu tenho uma personalidade muito forte e eu sei perfeitamente, né, que existem muitas mulheres, dezenas de mulheres que eu posso ter. Então não iria fazer mal a uma filha minha de 12 anos de idade. Isso é um absurdo, né? Então, pedofilia e uma coisa, meu Deus do céu, tremendamente imoral e monstruosa. Então, eles não aceitaram. Disseram, professor, é bobagem. Nós sabemos que isso aí o senhor jamais faria. Não aceitaram fazer uma reunião porque perceberam que só ela e a mãe tinham essa maluquice. Então, eu tive que me conformar. Embora minha indignação era meu desejo contar para todo mundo, na vista das duas, a verdade. Não consegui. Bom, passaram-se 4 anos. V adoeceu.
gravemente, mas me ocultaram isto por decisão da mãe, que disse que temia que eu utilizasse meus recursos diabólicos para efetuar a cura dela. Então ela achava que eu iria utilizar o que eu sei. E o que eu sei é exatamente coisas que têm a ver com o diabo, segundo a crença da mãe dela. Então aqui nós temos uma coleção, As Ciências Proibidas, né? Iniciação ao Espiritismo, e aqui nós temos a figura do capeta. Né? Temos várias figuras do capeta. Então, aqui nós temos Allan Kardec, né? A figura dele, Allan Kardec, que foi o sistematizador do Espiritismo e que deu uma tonalidade diferente do Espiritismo anterior a ele. Ele é autor da reencarnação, que não existia no antigo Espiritismo. Como foi concebido o antigo Espiritismo, Deus e a alma existiam, e a alma era imortal, e Deus era o Criador do mundo. Ele introduziu o conceito de reencarnação. Isso agora é um problema de cada um. Mas o importante é que todo mundo tem medo de uma coisa, de um cemitério, passar por um cemitério, ou então de enfrentar a morte. As pessoas, os psicólogos enfrentam um grande problema. As pessoas, segundo uma equipe de psicólogos, as pessoas são extremamente perturbadas com a ideia de encarar a morte. Ou seja, você é muito corajoso, né? Enquanto que os outros estão morrendo. Mas quando é você que está em questão, então, aqui está a reportagem, já mostrei uma vez, psicólogos enfrentam o medo da morte. Então, a maioria das pessoas teme morrer. Isso, a reportagem do Globo, O País, portanto, do dia 11 de janeiro. Não é o Globo mesmo, é o Globo. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar a vocês. A postagem é do Globo. É o Globo, tá vendo? É o Globo. Tá bom? Na seção O País. O País é a subseção. A subseção. E aqui, os psicólogos estão falando como as pessoas têm medo de enfrentar a morte. Então, quando estão cara a cara com a morte, tem medo. Eu tive um caso desses que eu fiquei com raiva do meu amigo, porque ele estava morrendo e disse para mim: Marlan, filho, não permita que eu morra. Eu não sou Deus, meu amigo. Eu não sou Deus. Se Deus quiser te levar, vai te levar. Então, um religioso, né, frequentava a igreja, era chefe dos catequistas da primeira igreja batista de Caxias, e quando teve um câncer de medula, e então, quando ele se viu morrendo, eu tenho uma esposa linda, eu tenho filhos, tenho um bom emprego, eu não quero morrer. Falei: cara, olha, você sofre câncer e a médica que cuida de você já tirou a aliança do seu dedo e já botou no dedo da sua esposa. Quando o médico tira o dedo, a aliança do dedo de um cônjuge e coloca no dedo do outro, isso quer dizer, dentro de pouco tempo você ficará viúvo ou viúva. Mas ele estava morrendo antes de morrer. Já estava, portanto, morto, porque estava com medo de morrer. Essa pessoa, portanto, não tinha fé nenhuma em Deus. Não acreditava, portanto, em que o Espírito é imortal. E nós temos uma alma imortal. Então, tive essa tristeza, repreendi ele, se ele que era hipócrita, mas meu filho até me censurou, disse que eu fui extremamente duro, mas era assim, eu era assim. Então, vamos voltar ao caso. Então, os recursos diabólicos para curar uma pessoa, segundo a mãe e a filha, né, eu deveria, né, usar, por isso que ela não queria, devia usar recursos que seria a invocação, né, do diabo. Esse personagem que está aqui estaria simbolizando o diabo, né? O diabo existe, mas não é assim, não é nada disso. Então, para que eu não usasse a minha ciência, então me escondeu durante 5 anos. E ela piorou. Piorou a tal ponto que chegou perto de morrer. Chegou perto da morte. Então, eu
vim a saber. Quando eu soube, ela já estava há 5 anos se tratando. Eu fiquei pardo, porque, segundo o Dr. Robson Rocha Mota, que era o psiquiatra dela, a psicose dissociativa, assim que ele é mortal. Então aqui ela poderia a qualquer momento descer no laudo e ir a óbito. Porque nós temos ela deitada no sofá da minha casa, não é ela, mas, né, e a alma saindo do corpo, definitivamente. E eu aí estou fazendo um gesto para que a alma volte para o corpo. Isso aconteceu. E a alma dela voltou. Então, exterminou isso, porque eles achavam que isso era coisa do diabo. Você vê como é que é. Então, minha gente, aconteceu na minha casa. Eu decidi me reaproximar dela para tirar isso a limpo e curá-la, pois, né, no campo espiritual, né, e na área da psiquiatria, eu tinha um certo conhecimento e eu tinha uma certa capacidade paranormal. Então, tratei com carinho e então ela foi um dia até a minha casa para me apresentar o seu novo namorado. Já estava no quarto, portanto. Durante a visita, entrou em crise. Deitou-se no sofá que está aqui à minha direita, na minha sala, sob o olhar temeroso do namorado, vamos chamar assim, que era enfermeiro e havia presenciado várias crises dela, com muito temor. Ele tinha medo de presenciar essas crises e porque ela ficava rígida, feito um cadáver. Nesse dia, ela disse a segunda crise. Ela teve a primeira, onde ficou apenas rígida. Na segunda, ela falou, vou morrer, minha mãe vai me matar. Eu sentei um pequeno espaço no sofá, assisti à crise da suposta psicose dissociativa, segundo o laudo do Dr. Robson Rocha Mota. Mas ficou rígida, feito um cadáver. Não mexia nem o músculo, e a respiração era quase imperceptível. Mas eu observava meticulosamente os sintomas dentro de minha hora. Ela abriu os olhos vagarosamente, voltou ao estado da consciência. Eu perguntei, quanto tempo você sofre tais ataques? E ela disse, tem 5 anos. Peguei em voz alta o laudo que o namorado dela, ou namorado, tinha me dado. Estava assinado, psicose dissociativa. Dr. Robson da Rocha Mota, psiquiatra. Eu disse, então você pode morrer. Porque ele está dizendo que você pode ir a óbito. Então, ele concluiu que é uma psicose, mas não era. O médico aclarava que a doente podia vir a óbito um desses ataques, mas, porque haveria uma parada cardiorrespiratória, assinava e datava. Então, o tal do enfermeiro estava em pânico. E a minha esposa atual, que é a segunda união, estava também desejosa de sair da sala, ninguém queria estar ali. Então, eu tinha medo que ela morresse ali e ninguém queria presenciar. Em pouco tempo, a crise passou. Ela sentou-se no sofá, eu perguntei se ela deixaria que eu tratasse a doença. Bom, como eu a tinha tratado bem durante cerca já de 6 meses, ela acedeu. Porque as crises frequentes aconteciam em lugares públicos. Numa dessas vezes ela estava no centro de Caxias. Quando ela caiu, ficou rígida, passando por perto da repórter da TV, acho que é Record, por acaso, filmou o fato e ela disse que ficou envergonhada, porque no noticiário, durante a noite, deu ela caída, sofrendo aquela crise dura, rígida, como se estivesse morta. Na verdade, é uma possessão diabólica. Não passou muito tempo, aconteceu outra crise. Nessa outra crise, ela disse com pavor, eu vou morrer, eu não vou nascer, eu vou morrer. Eu aí aproveitei, sentei de novo do lado dela e perguntei, por que você tem tanta certeza que você vai morrer porque sua mãe quer te matar? Ela disse, porque quando eu nasci morta. E eu sabia que o médico, que é o obstetra dela, por incúria, colocou-a na sala de jantar, na mesa da sala de jantar, porque foi muito incompetente e disse que fez o toque e disse que só teria o parto só aconteceria no dia seguinte às 10 da manhã. Nós estávamos às 22 horas.
do dia anterior. Eu pressenti alguma coisa errada e não fui. Fiquei na casa dele assistindo na televisão dele, junto com ele, um filme do Bang Bang. Dei a desculpa de que eu gostava do Bang Bang, fiquei. Não faltou muito tempo, ela começou a nascer. Então, ela veio invertida. Mas o doutor, com muita perícia, utilizando os 2 dedos de cada mão, ele foi puxando os braços e as pernas, porque eu não tinha fórceps. Estávamos na casa da residência dele, mas pertinho estava o Hospital São José, onde tudo isso poderia ter sido feito se ele tivesse agido como um verdadeiro médico. Mas ele foi incompetente. Então, o fato é que ela não saía do ventre materno. Foi preciso haver um trabalho imenso, muito grande. Eu ajudei empurrando ela, empurrando a barriga dela, e o médico, a esposa do médico dizia: professor, empurra porque senão ela não nasce. E dizia: vou rezar para Santo Antônio, é para ela nascer. Aqui nós somos um quadro semelhante, de alguma coisa semelhante, vou mostrar para você. Então ela estava assim, dentro do útero materno. Aqui o embrião, ela tinha se tornado isso aqui, e na hora do nascimento, ela, portanto, isso aqui eu uso um curso de alquimia, e então ela é a geração de um ser, ela de embrião passou a feto, de feto passou a criança, mas na hora de nascer, a mãe tinha um estreitamento e ela não conseguia nascer. E, além do mais, ela veio invertida. Mas o médico, nesse ponto, foi muito frio, usou os 4 dedos, 2 da mão direita e 2 da mão esquerda. Puxava as pernas, esticava as pernas, puxava os braços e eu empurrando, e então e a esposa dele rezando para Santo Antônio, em cima da mesa de jantar da sala dele, que é imensa, porque ele dava uma festa, e nessa festa o sopão, que eu encontrei, que eu queria mostrar a vocês. Isso aqui está sendo tirado do livro A Mente Enciclopédia da Life. Então, aqui tá vendo? Está aqui, Enciclopédia A Mente, por John Rowan Wilson, os editores da Life. Então, minha gente, aqui nós temos tudo que eu estou contando, está aqui, Biblioteca Científica Life. Portanto, é ciência, a mente, tá bom? Então, a minha edição é de, que não disse, Rio de Janeiro, Livraria Jornalista Editor. O fato é que nós passamos por essa situação muito difícil. Ela disse: minha mãe não está deixando eu nascer, ela quer que eu morra. Aí eu percebi que ela estava se lembrando inconscientemente, né, do momento em que ela tinha passado por uma experiência muito, muito difícil. Essa experiência era uma retenção no nascimento dela. Ela tinha ficado retida e não conseguiu nascer. Então, o médico conseguiu fazer com que ela nascesse, mas foi muito difícil. E aí, ela revisava, ela recordava isso. Quando ela recordava isso, então, ela sofria esses ataques. Portanto, não era só a psicose, porque o cérebro, a mente, tem uma intrincada arte para perceber. A percepção é alguma coisa extremamente difícil. A arte da percepção é muito difícil. Porque nós temos 2 médicos, o Dr. Nilberg e o Dr. Francisco Bia, que estudam o cérebro humano, mostrando como é que ele funciona. E o fundamento do cérebro é muito complicado, é muito complexo. Nós temos aqui como é que funciona o cérebro, feito por 2 grandes psiquiatras, neuropsiquiatras. E vou mostrar a vocês. Aqui está um cérebro, e aí eles mostram aqui nós temos os lobos, né, frontal, aqui, né, aqui nós temos o parietais, aqui nós temos o temporal, e aqui nós temos, no fundo, o occipital. Então, occipital, aqui no fundo, parietal aqui em branco,
aqui nós temos os temporais e aqui nós temos a frente, aqui nós temos o frontal. Então aqui está um estudo que é feito pelo Dr. Andrew Newberg e Dr. Francisco Rubia, dois grandes neurocientistas. E eles dizem a arte da percepção e como funciona o cérebro humano. O estudo é muito sério e eu li, estudei isso aqui. O Dr. Newberg é jovem, o Dr. Rubia já é velho, já mostrei isso várias vezes. Fiz a Dr. Rubia, Francisco Rubia, na época era o maior neuropsiquiatra do mundo. O Dr. André Newberg era jovem e decidiu fazer as pesquisas que davam continuidade à tese do Dr. Rubia, que o cérebro humano pode atingir níveis que são sobrenaturais ou preternaturais. Então, eu tinha tudo para ver, para perceber o que estava acontecendo ali. É algo semelhante. Portanto, a neuroquímica cerebral, se eu pudesse passar por uma máquina, perceberia que a minha querida parenta estava, portanto, passando por uma questão muito séria. Não conseguia nascer. Não conseguia nascer. E isso era sério, porque é uma lembrança, a mente dela estava perturbada, sob tensão. Então, o mistério da mente humana, como é que a gente percebe, é muito complicado. A arte da percepção, como é que nós percebemos, é uma coisa fantástica. Aqui nós temos o índice do livro. O índice do livro está aqui, né? Então não vou mostrar a vocês detalhadamente, mas aqui está o índice. Ó. Aqui está o índice do livro. A mente. Índice geral. Então, o estado da mente humana. Mecanismos mentais, psicanálise e etc, etc, etc. Então, o livro é sério e nós fizemos um estudo cuidadoso. Mas os acadêmicos estão totalmente errados. Porque, segundo Descartes, né, o que faz com que o ser humano mova o pé são espíritos anímicos. Então, Descartes acreditava que o homem tem espíritos anímicos que fazem com que ele se mova. Então, na verdade, não é a alma ou o espírito como nós imaginamos hoje. Seria alguma coisa entre, vamos dizer assim, um demônio ou alguma coisa dessa natureza. Então, aqui nós temos a hipnose, a sugestão, e eu sou hipnólogo e sou hipnoterapeuta. Então aqui nós temos, através de drogas, há pessoas que usam drogas e eu usava a hipnose e dominava o pensamento da pessoa. Nesse caso aqui não foi droga. Nesse caso eu senti força, poder e dei uma ordem. Quando ela falou, minha mãe vai me matar, eu disse, agora eu te ordeno, a você que está dentro dessa pessoa, dessa criatura, que está fora de si, que está sob seu poder, eu te ordeno. Ela está doente, você está se aproveitando disso, então eu vou te mandar, eu vou te ordenar, saia desse corpo. E quando eu disse, saia desse corpo, então ele saiu. Aqui está algo semelhante, ela sentada. Aqui essa mulher estava na cama do hospital. Ela estava sentada e depois sentou no meu sofá aqui da sala. Aqui nós temos um caso de doença mental e é uma coisa muito séria. Aqui ela já está recebendo alta, que está se tratando, está sob tratamento, e aqui ela está recebendo alta. Feliz da vida, porque vai deixar o hospital. Então, aconteceu isso com a V. Tá, portanto, aqui ela está saindo do hospital. A minha mão esquerda está mostrando aqui ela saindo do hospital. E aqui ela está recebendo alta. Está assinando o papel de alta que o médico está dando para ela e está saindo do hospital. E assim ela vai conseguir viver a vida normal. Então, seria mais ou menos voltar a viver uma vida linda, junto com todos os outros, e eu
sou psicanalista e entendo bastante como funciona o inconsciente. E eu penetrei o inconsciente de ver e eu disse a ele: eu sei que você está escondendo aí dentro alguma coisa e eu vou te dar uma ordem, você vai obedecer. Então, aqui está um caso de possessão, de exorcismo, né, pela oração, que é uma cruz, um bispo, como aquele bispo que eu falei para vocês, né, só dá para abrir o quadro assim. Então nós temos uma cruz, um bispo, está aqui o bispo, estão vendo? E o doente está deitado no chão, exatamente como vê. E a igreja está rezando e acreditava exatamente nisso, que é uma possessão. E acontece, existe mesmo uma possessão. Existe. Então, o diabo existe e o diabo pode tomar conta do corpo de uma pessoa. Então, nós tivemos Pinel, porque nós temos uma pessoa que estão furando a cabeça dele para que saia sangue, achando que o diabo vai sair junto com o sangue. Você imagina, né? Como é que as coisas, na verdade, é muito difícil, né, estudar esse assunto. Aqui está um acorrentado. Esse aqui ficava vazio, furioso, e batia, socava e podia até matar quem chegava perto dele. A face da loucura. Então, minha gente, foi um caso sério. E aqui nós temos bruxas, né, debaixo do luar, dançando no Shabat, das feiticeiras. Então, é uma mistureba, né, de, vamos dizer assim, espiritualidade, preternatural, ou paranormalidade e loucura. Aqui nós temos o Shabat das feiticeiras. Então, nós enfrentamos isto, mas graças a Deus conseguimos vencer. Então, devolvemos a pessoa a sua atitude normal, porque a arte de perceber é uma arte muito complicada. Aqui nós temos uma pessoa, um garoto, olhando um passarinho que está desenhado, mais ou menos mal desenhado. E aqui é uma brincadeira que eu fiz. Aliás, eu copiei. Aqui nós temos a cabeça de uma pessoa. Mas se você olhar direitinho, você vê que entre os cabelos e o nariz há uma mulher. Ou seja, você pode olhar e ver a cabeça de um homem barbudo, que tem um cabelo bem penteado, e se você olhar mais de perto, você pode perceber que tem um retrato de uma mulher nua desenhada aqui na cabeça dele. A percepção, portanto, minha gente, é uma coisa muito sutil. E então, perceber que V estava possuída pelo diabo foi uma coisa que para mim não foi incomum, porque eu estava habituado com muitos casos semelhantes, pois eu já conhecia isso, né? Aqui está um caso sério, já disse o grito, né, que ele mostra um doente mental. Então assim, nós estamos terminando, mostrando para vocês que conseguimos, graças a Deus, graças ao bom Deus, conseguimos devolver uma pessoa que tinha ficado sob a ação do diabo, sob o poder do diabo durante muito tempo, e nós a devolvemos à sociedade sadia, saudável, portanto, graças a Deus. Curada, dentro do espaço que não era assim, não tem esse campo, né, mas com saúde. Aconteceu, virou manchete. Aos 108 minutos, então vamos terminar o vídeo, dizendo então que nós fizemos isso. Curamos uma possessão diabólica. Fizemos um exorcismo, né, portanto, através de oração, de hipnose e de poder mental. Né, portanto, através de uma capacidade que eu tenho mediúnica, entrei na mente da pessoa e disse: teu lugar não é aí, saia daí. E o demônio saiu. E ela abriu os olhos imediatamente e disse: não estou mais sentindo sono, eu estou voltando. Então volta, acorda, você está curada. Pronto. E ela estava curada, realmente. Então, ficou curada. Depois de 2 ou 3 dias, telefonou para mim e confirmou. Na casa dela, pegou o celular, ligou para mim e disse: eu estou completamente curada. Meus membros, eu estou sentindo que estou enjoada, a respiração está difícil, eu estou em crise,
mas eu vou levantar, vou pegar meus remédios, e vou tomar, vou deitar e vou esperar, consciente que a crise passe, porque já sei que eu estava possuída pelo demônio e o Senhor o expulsou. Então agora é apenas um transtorno de personalidade. Eu estou com um problema de personalidade dupla, aí é outra história. Não vamos entrar nesse campo. Assim, aos 40 minutos e 24 segundos, nós tivemos o prazer de desenvolver uma pessoa sadia e saudável à sociedade. Então, a questão é a história do diabo, já que você não gostava da história de Deus. Quando nós falamos sobre Deus, né, os profetas anunciaram Deus, tivemos só, parece, 98 visualizações. A questão é a história do diabo. Então, se vocês preferem isso aí, então vai o que vocês querem. Tá? Se vocês querem isso, então vai isso aqui. Vocês gostam disso, né? Então vai isso aí. Sensacionalismo, né? É assim que vocês gostam. E assim eu estou dando a vocês iniciação de espiritismo. Estou dando a vocês o que vocês querem. Infelizmente. Eu gostaria mais de fazer as coisas mais sérias e mais produtivas. Mas quando eu faço um conteúdo bom, sério, tem pouca visualização. Por quê? Vocês gostam de ver coisas que são sensacionalistas, ou que são fantasia, ou loucura. Porque o mundo está louco. Estamos à beira de uma guerra nuclear. Talvez não aconteça. Então, vou decidir vocês, 40 minutos. Tchau. Não sei se vocês dão um like nesse vídeo. Estou com raiva, estou irado, porque fiz um vídeo anterior sobre a manifestação de Deus, com o nome de Deus quer ser conhecido, os profetas, e não teve visualização nenhuma. Aqui vai um vídeo sobre o diabo. Talvez vocês gostem. Até, irmão. Eu vou em frente. Até o próximo, então.